Declaro aberta a 20ª sessão ordinária do primeiro período da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Paranaguá. Solicito ao primeiro secretário a leitura de um texto da Bíblia. Primeiramente, boa noite a todos. O texto bíblico está em 2 Crônicas 7:14, que diz o seguinte: Se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Em discussão, ato do dia 9 de abril. De acordo com o parágrafo 2º do artigo 144 do Regimento Interno, está aprovada a ata. Solicito ao primeiro secretário a leitura dos expedientes. Mensagem de número 6 do ano corrente, que diz o seguinte: Excelentíssimo senhor Marcos Antônio Elias Roque. Mensagem protocolada sobre o número 0910 do ano corrente, que fala sobre o anteprojeto de lei complementar que altera dispositivos da Lei Complementar número 62 de 2007, Lei de Zoneamento de Uso e Ocupação de Solo. A mensagem de número 7 de 2013, também do prefeito Mário Roque, sobre o protocolo número 0911 do ano corrente, que diz o seguinte: um anteprojeto de lei que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para 2014 e também dá outras providências. É um requerimento dos vereadores Antônio Ricardo dos Santos e Márcio Aurélio Vieira da Costa, que diz o seguinte: senhor presidente, os vereadores abaixo subscritos, de acordo com o regimento interno, vêm requerer que continue cumprindo-se o disposto no artigo 147 do regimento interno, até que seja realizada a reforma prevista. Quanto à inscrição dos oradores, lembrando que a ordem de chegada no plenário deve ser respeitada para que o vereador proceda a sua inscrição em livro próprio, independente do horário de chegada do livro de inscrições, pois situação diferente desta acarrerá em denúncia por parte desses vereadores ao Ministério Público. Outro requerimento, também dos vereadores Antônio Ricardo dos Santos e Márcio Aurélio Vieira da Costa, que diz o seguinte: requer que a Prefeitura Municipal de Paranaguá, através da Fundação Municipal de Turismo, a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, informe a quantidade de camisetas que foram confeccionadas por secretaria, qual rúbrica orçamentária foi utilizada, a quem foram distribuídas e de que maneira, durante o carnaval fora de época, e quanto custou. Outro requerimento também dos mesmos vereadores, senhor Antônio Ricardo dos Santos e Márcio Aurélio Vieira da Costa, requer que a Prefeitura Municipal de Paranaguá, através da Fundação Municipal de Turismo, envie a relação dos ambulantes e da cópia dos depósitos que comprovam o pagamento da utilização dos espaços fixos no entorno da praça de eventos, durante o carnaval fora de época. Outro requerimento, com o número 12 do ano corrente, que diz o seguinte: senhor presidente Marcos Antônio Elias Roque. Requerimento expedido pelo vereador Adalberto Araújo. O vereador Adalberto Araújo, subscrito de acordo com o regimento interno desta casa, solicita a expedição de voto de pesar aos familiares do senhor Mohamed Ahmed Hamoud, conhecido empresário de nossa cidade, falecido no último dia 13 de abril. Pede ainda que seja enviado cópia deste requerimento à sua viúva, senhora Jechefe Hamoud, e aos filhos, senhores Armando, Ata, Jamile e Osama. O vice-presidente da Câmara Municipal de Paranaguá, o vereador Adriano Ramos, solicita ao presidente Marco Antônio Elias Roque o seguinte: o vereador que o presidente subscreve, de acordo com o regimento interno, requer que o envio desta seja encaminhado à ALL, América Latina Logística. Fortalecido pelo apoio dos demais pares desta Casa de Leis, abaixo assinados, requer que a conceituada empresa ALL, América Latina Logística,
possa manter no perímetro urbano a limpeza das áreas laterais da via férrea, como corte de grama e mato, também a limpeza dos resíduos das cargas que caem dos vagões. A justificativa é que no mês de fevereiro aconteceu um derramamento de carga que estava sendo transportada pelos vagões da empresa LL e após o ocorrido, alguns populares recolheram os resíduos, mas a empresa que ocasionou o derrame não realizou a varredura e a retirada do que restou, ou seja, 2 meses a retirada do que restou, ou seja, há 2 meses os resíduos ainda permanecem no local, cita a passagem de nível da rua Roque Vernalha, além da poluição visual, gera um mal-estar nas pessoas que trafegam e nas que trabalham no comércio local. O odor é simplesmente insuportável e a empresa citada realiza o corte de grama e mato. Quando este se encontra no local a um nível acima do comum, ou seja, este corte deveria ser realizado com maior frequência e assim evitando maiores transtornos. Desta forma, a empresa estaria colaborando para a saúde dos munícipes e para a aparência de nossa cidade. Resumo das indicações do dia, do vereador Josias Ramos ao prefeito municipal Mário Roque, que solicita operação tapa-buraco nas ruas Balduína de Andrade Lobo, Cambé, Rocha Pombo, Eugênio de Souza, Adélio Correia, Arthur Bernardes, Alípio dos Santos, Antônio José Santana, patrulhamento com colocação de material na rua Tóquio, retirada de entulho nas ruas Eugênio de Souza, Tupiniquim, Tupinambá, Rua 2, na Vila Becker, Barão do Amazonas, Francisco Machado e também a Rua Ildefonso Munhoz da Rocha. O vereador Marcos Antônio Elias Roque solicita a colocação de poste de iluminação pública no final da Rua Aníbal de Castro, esquina com a Rua Marlene de Fátima Riabunski. O vereador Carlinhos da Ilha solicita que medidas sejam tomadas para a correção do tráfego de caminhões e automóveis na Avenida Bento Rocha, Portuária e Manuel Correia. Também no trecho entre o Canal da Maré e a Avenida Portuária em frente ao pátio de automóveis, TCP e silos do corredor de exportação. Também na Rua Coronel José Lobo, entre a Avenida Governador Manuel Ribas e a Avenida Portuária. Do vereador Márcio Costa ao prefeito municipal, que solicita providências quanto à divulgação e encaminhamento de cópia da lei promulgada de número 322 do ano de 2003, que dispõe sobre a aplicação de penalidades à prática de assédio moral na Prefeitura e Câmara Municipal de Paranaguá. Também solicita a operação tapa-buracos, manilhamentos e asfalto nas ruas da Vila Garcia. Também solicita promover um reajuste salarial aos guardas municipais. Operação tapa-buracos e asfalto nas ruas do Conjunto Nilson Neves. Operação tapa-buracos e asfaltamento da Rua da Prata, no bairro Ouro Fino. O vereador Adalberto Araújo solicita à Prefeitura Municipal de Paranaguá a sugestão de adoção de medidas administrativas e de diligências, objetivando a pronta assinatura do termo de ajustamento de conduta com os moradores da Vila Marinho. O vereador Benedito Nagel solicita a operação tapa-buraco nas ruas Florinda Carlos Cardoso, Germano Crispim de Oliveira, Aldo Santana, esquina com a Rua Germano Crispim de Oliveira, colocação de tampa de bueiro na Rua Alberto Ferreira dos Santos, na esquina com a Rua Júlio Grotti Elias. Era o que tínhamos para o momento, senhor presidente. Gostaria que fosse lida, se não me engano, acho que tem uma justificativa ou uma complementação a respeito do requerimento sobre a Vila Marinho. Se pudesse ler na íntegra, senhor vereador, senhor secretário.
Indicação de número 044 do ano corrente, do vereador Adalberto Araújo, que diz o seguinte: o vereador Adalberto Araújo, no uso de suas atribuições regimentais, requer o envio deste ao excelentíssimo senhor prefeito Mário Manuel das Dores Roque. Assunto: sugestão de adoção de medidas administrativas e de diligências objetivando a pronta assinatura do termo de ajustamento de conduta com os moradores da Vila Marim, com consequente regularização fundiária e pronto estabelecimento do fornecimento de energia elétrica a cerca de 200 famílias que foram surpreendidas neste dia com a abrupta suspensão dos serviços da Copel. Era o que tínhamos para o momento, senhor presidente. Solicito ao primeiro secretário chamar os vereadores inscritos que terão 5 minutos para falar de acordo com o artigo 147 do Regimento Interno. Convido o primeiro orador, o vereador Carlinhos da Ilha. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador. Senhores vereadores, plateia que nos prestigia mais uma sessão, internautas, jornalistas da imprensa escrita e falada. Falando da imprensa falada, parabenizo aqui o meu amigo Larry César, da Rádio Difusor de Paranaguá, o qual completou 27 anos de suas atividades. E Deus que os abençoe. Agradeço aqui também o vereador Adalberto Araújo pelo espaço concedido na última sessão e, diante do excesso de tempo, não foi possível minha fala. Assim sendo, vou fazer do meu pronunciamento algumas considerações do que deveria ser a minha parte a respeito do assunto que foi muito bem abordado pelo novo vereador Jaci na sessão de terça-feira. E por excesso de tempo, não realizei. Infelizmente, o tempo nesta casa é muito traiçoeiro para os assuntos pertinentes aos nossos munícipes, o que vem causando aborrecimentos aos nobres vereadores que buscam informações junto às suas bases, junto à sua comunidade, para aqui se colocar e, infelizmente, não conseguem. Assim sendo, pedimos à Comissão de Justiça e Redação para que apresse as alterações do regimento interno. O assunto aqui abordado pelo vereador Jaci foi com referência à Escola de Samba União da Ilha, vice-campeão do Carnaval fora de época na cidade, e que tem à frente a dinâmica Jovem Fernanda, ao qual vem dando sequência ao trabalho idealizado pelo seu avô, o nosso saudoso Eugênio dos Santos, que em novembro de 2006 recebeu das mãos do presidente Lula a comenda. Além de seus familiares, conta aquela jovem com os trabalhos dos carnavalescos Ed Fernandes, Evaldo Maia e tantos outros. Outro assunto abordado pelo vereador Jaci foi quanto ao trabalho que terá que ser desenvolvido pelos Correios na Ilha dos Valadares. Quero falar ao meu nobre vereador Jaci, que estive no mês de fevereiro conversando com o gerente, senhor Crélio, da agência dos Correios, e o mesmo me confidenciou que teria que ser implantado no Valadares o novo CEPS, e que esse CEPS é de responsabilidade do Executivo Municipal. E assim, diante de uma força latente, possamos concretizar o nosso objetivo, vereador. No final, então, pai. E na sua palavra, o vereador abordou o encaminhamento da manifestação por parte da MIV ao Ministério Público, para que o mesmo se manifestasse contra a demolição do marco da Cagepar. Bastante louvável a iniciativa da MIV, que tem como presidente o guarda municipal Adicir Alexandre. E dizer a todos que em 2006, quando estava como administrador regional da Ilha dos Valadares, fomos sondados e não permitimos a tal demolição.
E, infelizmente, hoje não ocorreu da mesma forma o tal impedimento. E quero aqui afirmar, nobre vereador Jaci, que estaremos ombro a ombro para com esta grande luta em defesa dos nossos moradores do Valadares. Tem que dar parte dentro do tempo, vereador. Um minutinho. No final. Assim como esta matéria que estou ilustrando a vocês, muito bem produzida pelo dinâmico jornalista Gilberto Fernandes, em 23 de novembro, da Folha do Litoral, o qual acompanhou nosso trabalho quando estávamos como administrador regional do Valadares. Tínhamos um setor que era denominado Lixão da Baixada do Canarinhos, e lá realizamos um trabalho, limpamos toda a área, colocamos um parquinho para evitar nova ação dos moradores. Infelizmente, hoje tem gente se intitulando dono daquele terreno, que estava sendo cuidado para ali ser construída uma nova creche. Dentro do tempo, vereador, tem que dar parte. Vou concluir. É que está encerrando. Aí não vou Portanto, iremos colher informações para preservar aquela área, doa quem doer. Está com a parte. Parte, vereador Jacizinho. Bom, nobre vereador, eu queria só parabenizá-lo pela sua fala e já informar que estivemos na Secretaria de Assuntos Fundiários para discutir a questão fundiária da Ilha dos Valadares, que está bastante avançada e que em breve a gente estará, de fato, com o nome nas ruas e com a numeração realizada. É um ganho para a comunidade e se alguém, nesse momento, em Paranaguá, às vezes se pergunta, pô, mas o vereador foi eleito para Paranaguá, ao tempo que a Ilha dos Valadares já não tem vereador e quando teve, nunca se manifestou nesta casa determinantemente em favor da comunidade da ilha, certamente agora que 2 filhos e mais a Sandra estamos juntos nesse barco, eu acho que agora a comunidade de fato tem força e por esse motivo nós temos bastante nos manifestado em favor daquela comunidade. Com certeza. Vereador Maranhão. Eu quero inicialmente agradecer a parte, vereador Carlinhos, e dizer que Vossa Excelência usou a tribuna hoje, aliás, está usando a tribuna hoje, e aborda alguns assuntos relacionados à Ilha dos Valadares com muita propriedade. Lá é morador, conhece os anseios, assim como a Sandra Neves, o Jacizinho, que tem vínculos familiares naquela região, sabe o que acontece, e bem como todos os vereadores aqui, diferentemente, dificilmente um vereador aqui não obteve voto nos colégios da Ilha dos Valadares, dificilmente, mas é lógico que a responsabilidade é maior, o peso, a cobrança maior é de vocês, principalmente a Vossa Excelência que lá mora. E hoje falou da educação, falou do carnaval, falou da regularização fundiária, e por falar em regularização fundiária também, eu acredito até que os moradores da Vila Marinho aí estão, o vereador Edu esteve acompanhando. Então, são assuntos que não podem fugir à Câmara Municipal, não podem fugir. Porque se os moradores lá estão, lá se encontram, é porque não tem condições de procurar um lugar melhor. Quem que gostaria de morar numa região precária, sem luz, sem água, e a Ilha dos Valadares cresceu muito. E eu faço uma comparação entre a Ilha dos Valadares e a Vila Marinho por causa disso. São 2 regiões opostas, distintas, mas com as mesmas situações. O pessoal fala, invadiram a Ilha dos Valadares. Quem é que gostaria de invadir? Ou invade porque tem dinheiro no banco, não quer gastar o dinheiro do banco? É que não é. Então tem que trabalhar com responsabilidade, com transparência, lutar. Os 17 vereadores aqui têm essa obrigação, porque foram eleitos e aqui estão para isso, de proporcionar dias melhores para essa população tão sofrida que merece respeito. O primeiro assunto que Vossa Excelência abordou e que me dá essa honra de parteá-lo está relacionado à questão do tempo que os vereadores falaram. Eu, na última sessão, falei até com o vereador Adriano Ramos que antigamente eram 11 vereadores, agora são 17, é outra realidade. Então eu conclamo ao presidente, conclamo a mesa diretiva dessa casa, para que não esperamos as mudanças que a Constituição da Justiça, com o vereador Nagel, a vereadora Sandra Neves e o vereador Ivan,
estão propondo uma ampla reforma no regimento interno, mas que nós não precisássemos esperar essa ampla reforma, porque vai demorar. Que essa questão dos oradores inscritos, seja em forma de rodízio, seja em outra forma, aumentar o tempo, seja nas próximas sessões já, presidente, resolvida. Porque meia hora para 17 falar, fora os apartes, fica muito pouco. Então, eu quero lhe agradecer a oportunidade de poder me somar a Vossa Excelência. Fala com muita propriedade da Ilha dos Valadares. Fala porque conhece a Ilha dos Valadares. E todos nós aqui, seja no Valadares, seja na Vila Marinho, seja em qualquer região da cidade, nós temos a obrigação de se somar aos vereadores e ir à luta, lado a lado. Obrigado pela parte, vereador. Tudo bem, obrigado pela atenção. Próximo orador, o vereador Marquinhos Roque. Queria que o vereador vice-presidente Adriano Ramos assumisse seus trabalhos. Eu não quero causar polêmica, mas eu quero deixar registrado nessa casa, pela sessão anterior, já havia essas discussões com relação ao tempo e a inscrição dos vereadores, e a gente protocolou hoje na casa, protocolo 914, no artigo 108, que está no disposto 147 do regimento interno, para que fosse cumprido o regimento. E nós fomos tolhidos hoje aqui, tolhidos por uma ditadura, porque o senhor presidente vai falar agora, tomou o tempo, que estavam aqui desde as 17h40, vereador Adalberto, vereador Márcio Costa e Vossa Excelência. E isso é inadmissível. Agora, se ele vai falar, todo mundo aqui vai pagar. Porque eu vou botar um processo contra a Câmara, como já falei aqui, e todo mundo aqui está achando que é bonito isso. Quando nós começamos essa gestão, houve o problema do tempo. O tempo de 30 minutos é desde quando eu estava na Câmara com 19. Certo, vereador Maranhão? E sempre foi respeitado. Então, eu quero dizer uma coisa. O presidente vai falar. Eu não vou causar polêmica. Mas deixe claro que os vereadores que estão aqui hoje são coniventes com a ditadura que está sendo imposta hoje. Ele tomou da mão do João o livro, assinou por conta e não deu nem bola para quem estava aqui na vez. Vossa Excelência testemunha, o vereador Márcio Costa testemunha, o vereador Arnaldo Maranhão testemunha e o vereador Adalberto testemunha. Deixar isso bem claro, constado em ata, tá? Para que eu possa entrar com o processo, porque isso não dá para aguentar mais. Porque quando eu propus aqui um acordo de cavalheiros no começo da gestão, não foi respeitado. Pode ficar com o tempo, vereador. Não foi respeitado. Isso tem que ser falado aqui. Não foi respeitado. Ninguém quis. Quando eu era presidente, foi colocado aqui o tempo da liderança. 5 minutos para cada liderança. Foi retirado. E ninguém quis voltar mais. Então, agora todo mundo quer. Agora quem não quer, sou eu. Então faz o seguinte, vai demorar? Vai demorar. Mas que a Comissão de Justiça e Redação Final pegue o parágrafo e o artigo que diz sobre o tempo, muda, vota em 10, 20, 15 dias, está pronto. E depois altera o resto. Não custa nada. E acaba a polêmica. Agora, isso acontece porque nós estamos dando uma aula de incompetência. Agora, a ditadura está registrada aqui hoje. Vou deixar falar, eu vou deixar falar porque eu sou vereador, eleito pelo povo e não pelo vereador Marquinhos. Certo? Mas vou deixar registrado e vou entrar com processo, porque a Câmara é conivente. Porque amanhã, hoje foi comigo e com o vereador Márcio Costa. Amanhã pode ser com qualquer um que não esteja mais na bancada de situação do atual prefeito municipal. Isso é uma ditadura. Senhor presidente, senhor presidente. Com a palavra, senhor vereador. Presidente, não, antes de passar, só queria explicações pessoais. Tá, final, okay. Não? Explicação pessoal porque não foi seu nome. Ditadura e falou no meu nome. Então, Vereador, com a palavra. Vereador, agora vamos com a palavra. senhor presidente. Senhor presidente. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, senhor vereador. População presente, vereadores, imprensa. Eu gostaria que na outra legislatura fosse assim também, sabe? E não era.
ouvi, fiquei um tempo agora sem vir para esse plenário, mas a gente não pode se calar, né? Escutar tanta coisa, tanta bobagem. E quero aqui parabenizar, na outra legislatura, os 6 vereadores que faziam parte da base do governo, do prefeito, e parabenizar também a oposição, que eu fazia parte, e mais 3 vereadores. 6 com 4, 11, porque um prefeito também precisa ter base para governar. E esses 6 foram do começo ao fim, e cada um vota como quer. Então eu tiro o meu chapéu para as pessoas. 6 e 4, 10. Pena que um não teve oposição, porque começou como oposição. Começou como oposição e ainda queria ensinar como é que se fazia para cutucar o prefeito. No começo faz uns pedidinhos, né? Sim, só para cutucar ele. Ele falou, olha, eu vou me ater a coisas maiores, né? Porque a cidade também tem que andar. Imagine o nível dessa pessoa. Depois, passou para a situação. Então, não merece respeito, o meu respeito. Merece aqueles que fizeram base do prefeito, que foram positivos do começo ao fim. Esses merecem. Esses sim. Os outros não tem nem vergonha na cara. E agora estão cantando de moralista, né? Dono da, né? Que é uma ditadura. Ditadura, minha gente, olha. E ainda, né? O seu patrão vai pro Facebook e diz que ficou 100 dias, né? O ex-prefeito sofreu calado e o povo sofreu 8 anos, né? Largado. Está aqui um exemplo do pessoal que podia ser resolvido já na gestão dele, da Vila Marinha, Jardim Esperança, que hoje tiveram que enfrentar lá a humilhação, né? Vereador, o regimento interno não permite manifestações. Então, por favor, sei da situação da Vila Marinho, nós acompanhamos hoje, mas, por favor, não pode haver manifestação no plenário. Ok? Obrigado. Então, uma situação que já podia ser resolvida. Então, agora, por que esse que está aí hoje não fala nada? Não abriu a boca naquela época para resolver o problema que estava lá? Hã? E agora quer dar uma de moralista? Tem que ter vergonha na cara para vir falar alguma coisa aqui, levantar a voz. Hã? Parece que dormiu. Aquilo lá foi um sonho dele, agora que ele acordou. Ah, é? Ele não lembra, de 18 anos que passaram, ele não lembra de nada. Agora quer dar uma de moralista, falso moralista. Então tem que pôr aqui, tem que enquadrar. Eu fico aqui, eu deixo falar porque eu sou o presidente hoje, eu tenho que, né, estar aqui e muitas vezes não venho para o púlpito aqui para usar a palavra. Hoje eu vim porque não aguentei, minha gente. Olha, é muita cara de pau. É o caso da Vila Marinho, de Esperança, todo mundo lá sendo humilhado hoje com uma coisa que podia ser resolvido nessa época do ex-prefeito e deixou agora. Vereador Eduardo. Obrigado, vereador, pela parte. Vereador, como eu não tive tempo também, eu me inscrevi e não terei tempo para esta noite, e devido à presença dos moradores da Vila Marinha que estão em nossa casa, os quais sofreram no dia de hoje uma situação muito constrangedora, como foi falado aqui, não por vontade própria. Eles moram numa área de invasão? Sim, moram numa área de invasão. Mas teve a conivência do poder público e agora passou-se muito tempo, o poder público soltou, depois cruzou os braços e a população ficou aí à mercê da sorte. E hoje não é somente a Vila Marinho. A questão dos famosos gatos, como é comentado vulgarmente, né, a puxar energia de forma irregular, é a única maneira que eles têm de ter energia elétrica em sua casa. Eles não se negam, senhor presidente, em pagar a conta de energia, a tarifa de energia elétrica. Só que os entraves são grandes, a má vontade é maior ainda, o discurso é bonito, mas a realidade é muito triste.
tiveram que se mobilizar e vir na nossa casa hoje. A maioria deles vieram de bicicleta. Por quê? Porque pedem, porque clamam a ajuda da Câmara Municipal. Não é somente do vereador Edu, do vereador Adriano Ramos, que esteve hoje na comunidade da Vila Marinho, mas precisa de ajuda semelhante a que foi dado as orientações na tarde de hoje, quando pedi a presença do secretário de Meio Ambiente, ou mesmo se dispôs, fomos até o bairro, o secretário foi até a Copel, peguei uma comissão de moradores, fomos até a Copel, acompanhamos as tratativas, fomos até a Prefeitura, Secretaria de Serviços Urbanos, Assuntos Fundiários, e posteriormente fomos atendidos pelo senhor prefeito, que eu mesmo, sem perca de tempo, atendeu os representantes e, logicamente, se mobilizou, acionando a Copel e pedindo, pela sua influência e, mais ainda, pelo seu sentimento com os moradores daquela comunidade, e diga-se de passagem, como havia citado, não será a única a ser visitada pela Copel, tem mais 5 bairros em nossa cidade com problemas similares a esse, para que comecemos as tratativas de forma organizada para buscar uma solução. E pudemos, vereador, tranquilizar, através do senhor prefeito, tranquilizar os moradores. Acionamos até o Ministério Público, o vereador presidente Adriano Ramos acionou o Ministério Público, o qual também contemplou o atendimento a essa comunidade. Então, buscamos uma solução. E eu tenho certeza de uma coisa, moradores da Vila Marinho, os senhores não estão sozinhos. É o que eu gostaria de registrar, senhor presidente. Vereador Najão. Vereador Márcio Costa. Quem? Vereador Márcio Costa. Najão, depois o... Viu que a democracia? Podem... Senhor presidente, Isso, tem direito de falar também. Nós podemos aqui nessa noite estarmos todos sensibilizados com a situação dos moradores da Vila Marinho. Como disse o vereador Edu, eu precisava falar nessa noite, usar a tribuna, tinha algum assunto também para falar, mas nós temos percebido a grande dificuldade para se inscrever neste livro. Tem sido bastante difícil. Eu espero que todos os vereadores briguem, não para assinar o livro, para usar a tribuna, mas para ir para os bairros ver a necessidade do povo. Tá? Além da situação da Vila Marinho, da qual nós acompanhamos muito, principalmente eu e o vereador Edu, nessa legislatura que passou, lutamos muito por aquele bairro ali. Inclusive o vereador Edu, numa época conseguiu com alguém uns caminhões de um material, que é raspa de asfalto, não sei como é o outro nome que se usa, e quando ele estava fazendo melhoria por conta própria em algumas ruas, o então prefeito da época mandou suspender os caminhões para trazer dificuldade para a população. Então é lamentável que tudo isso tenha acontecido. Mas além da população da Vila Marinho que aqui está, nós também temos aqui, era o que eu ia falar, a população, os moradores do conjunto Farol, da qual estão passando uma situação bastante difícil e que precisa se tomar algumas providências. Eu, o vereador Ivan, estamos acompanhando, provavelmente amanhã estamos montando o processo e encaminhando ao Ministério Público para que tome as providências. Agora, lamentável, nós estamos vendo uma situação da qual eu muito bati nessa casa e provei, nos 4 anos, que 16 bairros em Paranaguá, no longo desses 8 anos, não foi contemplado com a manilha, um método de pavimentação. Todos abandonados. E agora está vendo o resultado de um governo desastrado, que realmente deixou a população a desejar. Vereador Márcio Costa. Obrigado pela parte, vereador Marcos. Quero me solidarizar com os moradores da Vila Marinho, justificar a minha ausência hoje nessa tarde, porque eu estive na Vila Garcia vendo as ruas que lá também estão esburacadas, faltando manilhamento, e por esse motivo não pude estar lá, que eu já tinha assumido o compromisso com aqueles moradores, mas contem com esse vereador, o vereador Márcio Costa, está com vocês nessa parada, inclusive uma situação semelhante de vocês ali do Jardim Figueira, que também
vive com a luz clandestinamente, e isso nos deixa preocupado, porque a luz é vida. Com a luz você consegue água, a luz você consegue saúde, consegue dar condições e uma vida melhor para a sua família. E eu fico pensando que desalmados são essas pessoas que fazem um ser humano ficar sem luz e sem água. Essas pessoas fazem isso muitas vezes porque nas suas casas devem haver fartura de água, fartura de energia elétrica, e por esse motivo faz esse tipo de coisa com a população mais carente da nossa cidade. Mas tenha certeza, o vereador Márcio Costa soma-se a vocês, estaremos juntos, lutando para que essa situação seja resolvida. Peço que a liderança desse movimento anote o meu telefone, aqui o gabinete, e a próxima oportunidade que houver uma nova manifestação, que me convoque, que eu terei o maior prazer de estar lá presente. Porque esse não é um pleito apenas dessa população, não é um pleito da situação, não é um pleito da oposição, é um pleito de todos os vereadores e todos os políticos de bom senso que amam a nossa Paranaguá. Então estaremos com vocês certamente. Obrigado, vereador Marcos. Vereador Ivan. Primeiramente, deixar claro que estou solidário com a situação de todos vocês lá. Só para vocês terem uma ideia, como vocês não estão sozinhos, no bairro da Labra, estou tentando colocar um poste de luz, pasmem vocês, um poste de luz, 3 meses e meio. E um bairro que tem o mesmo problema que vocês, outro bairro, na verdade, é o Jardim, o Vale do Sol lá embaixo. É a mesma coisa. Enfim, pessoal, como muito bem disse ali o vereador Nagel, todos os bairros periféricos de Paranaguá sofrem do mesmo problema. É água, é luz, é transporte coletivo, enfim, é uma infinidade de problemas que assolam o povo, que só quem mora lá, só para nós que moramos em vila, que enfrentamos o problema diariamente, que sabemos a dificuldade que é. Só para vocês terem uma ideia, é muito provável que vocês tenham ciência do caso de uma criança que morreu lá na Labra por questões de gato, e não porque a família não queria, mas pelas dificuldades. Olha, para vocês terem uma ideia, um vereador, esse que vos fala, 3 meses e meio para colocar um poste de luz. Agora, só imagine um munícipe que tem que trabalhar o dia todo, vereador Edu, o dia todo, como é que ele vai ter tempo para ir na Copel, para ir no serviços urbanos, para que ele possa, enfim. Gente, é um absurdo isso. Tem que ser, quando formos colocar em prática a reivindicação de vocês, nós temos que colocar uma coisa na cabeça. Tem que resolver o problema de todos os bairros periféricos. É claro que é uma situação emergencial, é claro que vocês foram pegos agora de surpresa, da mesma forma que o pessoal da Labra também já foi pego. Da mesma forma que os moradores do Jardim Vale do Sol, quando vêm aqui, também foram pegos de surpresa. Então, pasmem vocês, o que me surpreendeu positivamente foi essa mobilização de vocês estão de parabéns. É justamente assim que se faz. Aqui em Paranaguá nós temos um grande problema. Poucos se mobilizam os moradores, poucos se mobilizam os estudantes. Poucos. Então, que sirva de exemplo a forma que vocês têm conduzido a situação, e pode contar com todos os vereadores aqui, vocês não tenham dúvida disso. E que todos nós trabalhamos de forma unilateral, claro, na medida que o vereador Márcio Costa comentou que ele estava num bairro atendendo o pessoal, o vereador Nagel no outro, o vereador Edu e o vereador Adriano estavam com vocês lá, todos que se sensibilizam com a situação dos munícipes estão trabalhando. Agora, louvável a forma que vocês estão conduzindo, e eu espero que sirva de exemplo para que nós possamos resolver de uma vez por todas o problema de todos os bairros periféricos. Podem contar com cada um de nós que está aqui, e vamos levar à frente essa mobilização, e com certeza nós teremos êxito. Na impossibilidade do diálogo, tem que fazer que nem vocês estão fazendo aqui. Primeiro educadamente, primeiro formalizando. Na medida que isso não for acontecendo, nós vamos cobrar através dos órgãos competentes, naturalmente, através do prefeito, e, por última instância, o Ministério Público. Obrigado pela oportunidade. Vereador Marinho. Eu agradeço a parte. E primeiro também, mais uma vez, falar da situação dos moradores da Vila Marinha. Tem total apoio, vários vereadores já falaram, porque nós temos a obrigação, temos sim essa obrigação, com toda a cidade, de modo especial hoje, nessa situação da Vila Marinho, porque nós vamos lá, na época da eleição aqui, pedir o voto. E agora nós temos que retribuir vocês, parabenizar o vereador Edu, o vereador Adriano. Enfim, esse é um problema da Câmara Municipal, então conto também com o apoio desse vereador. Vou meter agora a questão do pronunciamento do vereador Marcos Roque. O vereador Marcos Roque, na primeira parte, faz aquele desabafo, e eu me somo a Vossa Excelência nesse desabafo, porque realmente, como é fácil falar, como é bonito falar também,
Mas a memória, nós temos que resgatar nesse plenário, e eu vou ser combativo nesse aspecto da memória, de relembrar. O prefeito Roque pegou a gestão agora do ex-prefeito José Baca Filho com 150 milhões de dívida. Sabe o que é isso? 150 milhões. É muito dinheiro que foram feitas obras, e o tempo vai dizer. Não é o vereador Maranhão que está falando, é a auditoria contratada, apresentada nessa casa, que trouxe o rombo de 150 milhões. Dinheiro desviados, dinheiro usado de forma ilegal. E a justiça vai pronunciar, não sou eu que estou julgando, o tempo vai dizer. Agora, me surpreende muito quando alguém usa os microfones da Câmara tentando criar uma situação de constrangimento com o atual prefeito. Vai para o 4º mês de gestão, 150 milhões de obras de rombo, posto de saúde sem médico e sem remédio, salário de férias de professor atrasado, fornecedores com cheques sem fundo da prefeitura. E aí? Aí ninguém fala nada. Então, nós temos que ter muita sensibilidade, muita interpretação para saber que há situações que merecem mais cautela. A sessão anterior, eu vou pegar carona nesse seu desabafo, vereador. Vereador. Foi falado da questão de um carro, que o prefeito Roque está comprando um carro de 180 mil. Bom, primeiro que 180 mil é preço máximo, não é preço final de carro. E segundo, só uma comparação rápida, presidente, meu tempo já se esgotou, eu vou meter aos vereadores que defendem o Baca aqui, e eu respeito, a gestão do Baca. O carro que o Baca andava é um blindado, um Ômega, 4 mil por mês o aluguel. 4 vezes 12, 48 mil por ano. 48 vezes 4 da primeira gestão, 90, dá 192 mil um mandato. 2 mandatos, vai para 384 mil de aluguel de carro, presidente. Eu não vi ninguém falar. Aluguel. Está comprando um e esse fica para o município. Então, há uma grande disparidade de 384 mil para 180, que é o preço máximo. E outra, para finalizar, se for comparar como o Baca deixou as ruas aí, não dá nem para andar de carroça. Tem que andar de helicóptero, porque cai num buraco, cai no outro. O povo dos bairros mais carentes sabe o que eu estou falando. Então, fala do atual prefeito, mas esquece lá atrás porque defendia o prefeito aqui. Vereador Marquinhos Roque, conclua. Só para concluir, senhor presidente. Aqui, acabou o expediente, só para concluir. Só concluir, senhor presidente. Olha, gostei da fala do vereador Márcio Costa, que nós precisamos nos unirmos, né, para resolver problemas como Jardim Iguaçu, né, Vila Maria. Isso sim. Não fazer pedidozinho aqui que vai ser lido. Quantas camisetas foi comprada para não sei o quê? Vereador, minha gente, temos que resolver problemas como o do Gaper aí também, né? Que estão aí, o pessoal está 5 meses, nós sabemos que estão 5 meses sem receber. Por favor, isso que nós temos que nos unir para resolver o problema de vocês. Isso sim. Não esses pedidozinhos de picuinha, sabe? Quanta chinelo de dedo foi comprado. Minha gente, vereador, isso é tudo para atrapalhar, para não deixar a coisa andar. Conclua. Só concluindo. Então, o Gaper também, já falei com o jurídico, estão assinando, acho que amanhã o decreto. Que bom se fosse muito mais, porque o Gaper merece, e foi uma obra iniciada, que foi feita pelo prefeito, o atual prefeito Mário Roque, e tem muito amor e muito carinho. Não pensem vocês que ele está abandonando, mas o que puder ser feito pelo Gaper vai ser feito. E foi palavras dele hoje no gabinete. Obrigado, senhor. Convido o vereador Marquinhos Roque para assumir os trabalhos. De acordo com o regimento interno, os vereadores que não puderam se pronunciar hoje estão automaticamente inscritos como oradores para a próxima sessão. Presidente, é uma questão de ordem. Aproveitando a presença dos vereadores, amanhã nessa casa será feita uma reunião às 15 horas com a empresa Aviação Rossio, com o secretário de Meio Ambiente e Serviços Públicos, o presidente da Fundação de Turismo, os vereadores da Comissão de Obras. Então, convidar todos os vereadores aqui, às 15 horas, aqui nesse plenário, a imprensa que se faz presente, reunião sobre a implantação da linha turismo na cidade de Paranaguá. Então, estão todos convidados
nesse momento. Obrigado, presidente. Senhor presidente, questão de ordem também. Sim, vereador. Eu queria pedir a Vossa Excelência que conversasse com a Comissão de Obras para fazer uma visita lá no Conjunto Farol. Segundo o pedido dos moradores, o prédio está com muitas rachaduras, trazendo até um certo comprometimento. Então, que a Comissão de Obras tomasse as providências de lá fazer a vistoria. Sim, sim. Gostaria de registrar, na época oportuna não consegui, mas ainda a ata será redigida, que constasse a minha desaprovação da oportunidade em que o vereador Marcos Roque furou a fila se inscrevendo em segunda colocação. Para constar em ata, porque isso futuramente certamente vai gerar processo, e eu fui um dos que desaprovou essa atuação do vereador. Sim, vereador. Falando em atas, eu estive conversando com o departamento de atas aqui da Câmara Municipal, e eles estão com uma dificuldade quando, por exemplo, vai votar a prorrogação da sessão e o vereador ele não fala sim ou favorável, ele só faz o gesto de positivo. Então, na hora deles poderem ouvir, eles não conseguem, não estão aqui para ver o gesto do vereador. Então, eu gostaria de solicitar aos nobres vereadores que, quando for votação nominal, que fale um sim, um favorável, um não, negativo, enfim, mas que fale para que o departamento de atas possa, com mais facilidade, poder registrar. Exatamente, e que a mesa, desculpe, vereador, que a mesa cite o nome do vereador também, para poder deixar registrado em atas. Obrigado. Eu também estava inscrito para poder falar, inclusive para me somar aos pronunciamentos dos nossos colegas a respeito das nossas ações na tarde de hoje, onde acompanhamos alguns moradores da Vila Marinho junto a alguns órgãos públicos, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Prefeitura e até mesmo na Copel. Não pude fazer meu pronunciamento, e eu suscitei essa questão de ordem justamente em cima da questão de ordem. Senhor presidente, o artigo 170 diz assim, que o vereador somente usará da palavra, inciso 5º, para levantar questão de ordem em caso de dúvida na aplicação do regimento. Questão de ordem é para levantar dúvida na aplicação do regimento. E eu, neste momento, eu estou com esta dúvida, justamente sobre este inciso do artigo 170. Porque questão de ordem é para suscitar ou para esclarecer dúvida na aplicação do regimento, quando, na verdade, nós acabamos desviando, né, a finalidade da questão de ordem. Então, apenas até para... Isso é uma sugestão para que as questões de ordem sejam realmente utilizadas na sua finalidade e também para permitir, porque, por exemplo, os oradores inscritos foram prejudicados pelas questões de ordem e outras que foram inapropriadamente utilizadas. Muito obrigado. Ordem, vereador. Só, vereador Adalberto. Eu, quando suscitei a questão de ordem do artigo 170, parágrafo 5º, foi justamente pela furada de fila que está no regimento. Eu tinha protocolado, a questão de ordem foi justamente para que se cumpra o regimento. Ordem do dia. Em discussão, o protocolo número 914/2013 dos vereadores Antônio Ricardo dos Santos e Márcio Aurélio Vieira da Costa, requerendo que continue cumprindo seu disposto do artigo 147 do Regimento Interno, que seja realizada a reforma prevista quanto à inscrição dos oradores. Senhor presidente, só para... Esse aqui não é para votação, gente, não pediu para votação isso aqui, não. Isso é um requerimento simples para que se cumpra só. Não é para votação, não. Nós não botamos parágrafo 3º nem inciso 9º. Para discutir ainda. Se é um requerimento, se não vai ser votado, não vai ser discutido. Era só para ser lido. Em discussão, o protocolo número 915/2013 do vereadores Antônio Ricardo dos Santos, Márcio Aurélio Vieira da Costa,
requerendo que a Prefeitura de Paranaguá, através da Fundação Municipal de Turismo, Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, informe a quantidade de camisetas que foram confeccionadas por secretaria, qual rubrica orçamentária que foi utilizada para o Carnaval fora de época. Em discussão? Em votação? Vereador Márcio Costa. Na verdade, Vossa Excelência, de alguma maneira, tenta diminuir aqui a nossa função de fiscalizador. Hipótese alguma, vereador, hipótese alguma. Vossa Excelência não estava podendo discutir, tem que pedir para o presidente, vice-presidente assumir para poder vir para cá para discutir. Mas, enfim, Vossa Excelência tenta diminuir a nossa fiscalização, mas eu aprendi desde criança, tanto faz um grão de arroz como 1 bilhão, é a mesma coisa, principalmente quando se cuida das questões coletivas, das questões públicas. Então, essa é a nossa curiosidade, e em cima dessas informações, nós temos outras questões que poderemos trazer a essa casa, mediante esta informação. Claro, a gente sabe que possivelmente a base não vote favorável, já é costumeiro, né, os pedidos dos 2 vereadores de oposição, aqui eu e o vereador Ricardo, ser rejeitado nessa casa. Mas a gente, tendo ou não desse plenário, nós vamos até o Ministério Público pedir que se cumpra esse pleito aqui, porque, como se diz, Vossa Excelência mesmo disse, é uma questão tão pequena que eu imagino que a Prefeitura não tem por que se negar a nos dar essa informação, até porque isso deve estar extremamente bem resolvido, enfim, deve ter as requisições dessas compras. Então, por isso, eu peço o voto dos vereadores para que aprove esse meu pedido. Senhor presidente e vereadores, para discutir esse assunto, todo e qualquer pedido de informação deve ser respeitado. Mas desse momento, protocolo 915, quantas camisetas foram confeccionadas pela Secretaria? Qual rúbrica foi utilizada durante o Carnaval fora de época? Bom, primeiro, pelo início, o Carnaval foi feito fora de época porque não tinha dinheiro no cofre. Começa aí. Segundo, o plenário está cheio hoje aqui para resolver uma questão da Vila Marinho. Assuntos importantes, assuntos que merecem respeito, merecem consideração, merecem acompanhamento dos senhores vereadores. Eu lá vou saber quantas camisetas, isso aqui não precisa nem passar pelo plenário. Eu me comprometo a trazer nas próximas sessões aos vereadores, Márcio Costa e Antônio Ricardo, trazer. Vou pegar, amanhã eu peço para alguém da Prefeitura mandar aí informalmente, mas não há necessidade de aprovarmos esse requerimento porque diminui a Câmara. Ainda para discutir, eu gostaria só de falar aos moradores da Vila Marinho que as nossas atividades aqui não se resumem a apenas uma questão. E hoje, infelizmente, aqui ninguém vai resolver nada. Isso é demagogia. O que tinha que fazer já foi falado. Nós conversamos sobre o assunto de vocês, está sendo tomada providências, alguns vereadores já se adiantaram, vocês já foram nos órgãos competentes. Então, na verdade, as atividades relacionadas a vocês já estão andando. Agora, não é por isso que eu vou parar de fazer algo que eu já tinha programado ontem ou anteontem. E agora nós não vamos mais falar do assunto de vocês, porque já passou o horário dos oradores e já encerrou essa fala. Agora são as outras questões administrativas que estarão sendo votadas aqui. Se eu pudesse apresentar aqui um requerimento para que amanhã a Vila Marinho tivesse as luzes instaladas, certamente eu colocaria para que vocês saíssem do escuro. Mas, infelizmente, não é competência do município. Então é demagogia falar, jogar o vereador contra a população. Agora, esses dias ainda eu recebi um expediente da Secretaria de Saúde pedindo doação de 50 camisetas para a campanha contra a gripe. Então, eu vejo que são coisas pequenas também. A Prefeitura Municipal, que tem um orçamento de 44 milhões, a Secretaria de Saúde, pedindo ao vereador, que não tem rubrica para fornecer nada ao município, 50 camisetas e pacotes de bala. Então, eu não sei quem está trabalhando pequeno aqui. Se é o vereador Márcio Costa ou se é a Prefeitura. Agora, o que eu preciso saber é a questão do Carnaval. Para que eu preciso saber? Para que eu possa instrumentalizar outra questão futura.
Então é só isso. Não vamos aqui diminuir ninguém, diminuir o pedido de ninguém, diminuir vereador nenhum. Nós temos que ter bom senso e saber que as coisas são importantes. Cada um tem a sua importância no seu momento oportuno. Eu que sou um vereador chato, regimentalmente falando, quero dizer e tomar liberdade de Vossa Excelência, senhor presidente, porque por 2 vezes, quero que me perdoe o meu colega de bancada, o vereador Márcio Costa também, que saiu do assunto aqui nós estávamos falando, porque o vereador Maranhão também saiu do assunto, né? Saiu por 2 vezes, quando Vossa Excelência estava no púlpito, também falou do carro que não tinha nada a ver que Vossa Excelência não tinha falado, mas entrou no assunto. Mas foi quebrado o regimento, tanto pelo meu colega como o vereador Maranhão. E eu vou tomar essa liberdade, como falaram da Vila Marinha, que não tinha nada a ver com o nosso requerimento aqui nesse momento. Eu quero parabenizar uma pessoa que está aqui, ó, o vereador Valdir Leite, quando era deputado estadual, nós tivemos na Granja Canguiri, né? E Vossa Excelência quase foi a vias de fato com o ex-governador Roberto Requião na minha frente e com o prefeito atual, que era o prefeito Mário Roque, por causa de quê, vereador? Vila Marinha. Foi verdade ou não? Então essa história, ela vem decorrendo há muito tempo. É que tem muitos que querem ser pai de criança, né, que a criança já existe há muito tempo. Tem que ser resolvido as áreas? Tem. Só que eu vou dizer uma coisa aqui, ó. Nem o prefeito tem culpa, nem vocês têm culpa, nem nós temos culpa. Eu não vejo ninguém aqui falar de uma coisa chamada Ministério Público e IAP. Eles é que são os xarope, que ficam, não põe luz aqui, não põe água ali, tira fulano dali, tira fulano daqui, e nós ficamos de mão atada. Porque vocês vêm aqui falar conosco. Nós estamos mais próximos de vocês. Mas quem faz tudo isso são essas pessoas. E eu quero parabenizar o vereador Valdir Leite quando era deputado, porque por conta disso, acabou brigando, foi o começo de uma briga com o governador Roberto Requião. Estou certo ou estou errado? Vereador, já que o senhor falou, realmente a gente brigou muito, não só pelo Jardim Iguaçu, pela Vila Marinha, por diversas áreas da regularização. Mas isso não foi daquela vez que se resolveu, mas eu acho que a gente tem que resolver, trabalhar para resolver, na verdade. A primeira coisa é ver a situação fundiária da Prefeitura. Depois, saber, junto ao Ministério Público Federal, qual que é o empecilho. Saber da COPEL qual que é o problema. E assim tentar resolver o problema, que no grito, no discurso, na retórica, ninguém vai resolver nada. E como presidente da Comissão de Meio Ambiente dessa casa, de novo, eu já me comprometo, junto com o vereador Maranhão e com o vereador Elton, a gente procurar os caminhos, juntamente com os outros vereadores que também estão interessados no tema, para a gente resolver o problema dessas regiões onde moram as pessoas menos favorecidas, que são as pessoas que são amigas da gente, que na hora que a gente precisa, sempre está com eles. É por aí. Então, só para... Como eu tive essa liberdade, senhor presidente, como todo mundo falou, eu não podia ser tolhido. Posso? Só queria que os nobres pares, seja qual for os requerimentos, que respeitasse cada um o seu voto, cada um a sua cadeira, a sua representatividade que tem pelo povo, se fez mais voto ou menos voto, não interessa. Acho que cada requerimento que for para ser apreciado nesse plenário, né, que seja apreciado pelo sim, pelo não, mas sem menosprezar ninguém, só isso. Vereador Adriano. Da Vila Marinho, posso? Já está aberto mesmo? Posso, senhor presidente, pedir a palavra? Aberto, já. Para encerrar. Posso, senhor presidente? Posso? Vereador Adriano. Eu quero discutir, senhor presidente. Eu não quero discutir, eu só quero dar uma informação para os moradores da Vila Marinho. Vereador. Posso, vereador Najal, dar uma informação para os moradores da Vila Marinho? Vereador Adriano. Eu queria discutir dentro do assunto, já tem 12 vereadores que estão falando fora do assunto. Vereador Márcio Costa, por favor, o senhor não está com a palavra. Vereador Adriano, encerramos a discussão e vamos para a votação. Senhor presidente, a informação é importante até para o presidente da comissão, o vereador Valdir Leite, que fez um comentário, é que eu consegui, o secretário de Meio Ambiente estava tentando contato hoje na COPEL, onde estava o vereador Edu, e o vereador Adalberto estava no fórum, né, junto com parte da população, e depois foram ao Ministério Público Estadual e Federal, foi uma conjunção de esforços, e eu consegui falar com o promotor, com o Alexandre Gaio, e ele me disse, senhor presidente, vereador Valdir Leite, que em 2 semanas estaria marcado a audiência pública para fazer o termo de ajuste de conduta. Então, assinatura, né, do termo de ajuste de conduta que está pronto. Então, eu acho que nós temos aí um prazo de 2 semanas, e ele falou diretamente para mim. Então, se em 2 semanas não acontecer, eu irei até o Ministério Público, e solicito até os nobres pares nos acompanharem,
para que essa audiência pública aconteça e esse termo de ajuste de conduta seja realmente assinado e os moradores da Vila Marinho possam começar a receber os benefícios que eles merecem. Obrigado, senhor presidente. Em votação. Em votação. Fortalecer para antecipar que a solução chegue o mais rápido possível, na verdade. Então foi uma boa informação e vamos estar todos juntos para que isso se apresse, na verdade, que as pessoas querem luz, querem segurança, querem ter conforto. Pode ser. Então, vereador Valdir, é uma discussão ampla aqui com a COPEL, com o IAP, com o Ministério Público, como foi falado, todo o pessoal aqui. Por que não tem água e não tem luz lá? Pronto, frente a frente, resolvemos isso daí. Aí duvido. Como o vereador Edu colocou muito bem, por que não audiência pública nesta casa? Na Câmara. Né? Casa do Povo. Propor. Né, senhor presidente? Em votação. Em votação. Em votação. É porque não tive a oportunidade de discutir o assunto. Em votação. Vereador Leite Júnior, Sandra Neves, Valdir Leite. O Leite não tem. A justificativa de voto, até porque na última sessão já falei que não vou mais votar esse tipo de requerimento, e como o vereador Maranhão já falou que vai trazer esses dados, eu vou votar contrário a essa proposta. Rejeitado o pedido. Em discussão, o protocolo número 916, 2013, dos vereadores Antônio Ricardo dos Santos, Márcio Aurélio Vieira da Costa, requerendo que a Prefeitura de Paranaguá, através da Fundação Municipal de Turismo, envie a relação de ambulantes e as cópias dos depósitos que comprovam o pagamento da utilização dos espaços fixos no entorno da praça de eventos durante o carnaval fora de época. Em discussão? Ainda para discutir, em discussão. Na verdade, acaba complementando a outra informação que eu preciso saber. Nós aqui, vereadores, somos fiscais. Uma das nossas funções, além de legislar, é fiscalizar o executivo. Então, não podemos ser tolhidos na nossa função de fiscalizadores. E devemos, dessa forma, fiscalizar. Houve um evento que foi o Carnaval fora de época, um pouco atropelado pela falta de recursos, como já disse o vereador Maranhão, mas nós precisamos saber dessas informações, até para tirar nossas conclusões, o quanto foi vantajoso esse Carnaval para Paranaguá e como vai ser aplicado esse recurso que, porventura, tenha sido arrecadado, se foi gasto com a estrutura de arquibancada, de que maneira aconteceu. Então, isso justifica o meu pedido e peço o voto dos colegas vereadores. Em discussão, vereador. Senhor presidente, provavelmente, no tempo certo, o prefeito, através do departamento competente, vai mandar a essa casa as despesas do que aconteceu no Carnaval. Agora, é louvável a posição dos vereadores aqui inscritos nesse requerimento, porque realmente esse é o nosso trabalho. Agora, o que me admira é o posicionamento dos vereadores. Eu tenho aqui, por exemplo, em minhas mãos, um documento que o vereador Márcio Costa, dentro do assunto. Está dentro do assunto. Dentro do assunto. Está falando sobre o vereador Márcio Costa, quando era secretário de administração, omitiu documentos ao juiz, e por essa situação, a administração está sofrendo uma multa de R$500 diariamente. Já passa da casa dos R$550 mil. Vereador, não, dentro do assunto,
O pedido do vereador Márcio Costa. O vereador... Olha o pedido. Está dentro do assunto. Está dentro do assunto, sobre fiscalização. Dentro do pedido do vereador. E o que me admira... Ricardo, o que me admira... Tá com a palavra. O que os vereadores falam é verdade, nós somos fiscais e temos que fazer. Agora, os vereadores aqui inscritos, se tivessem cooperado conosco, com os demais vereadores na gestão anterior, de fiscalizar, como é o nosso dever, hoje nós não teríamos um rombo no município de mais de 150 milhões de reais. Eu quero discutir. Primeiro que Vossa Excelência, para falar, tem que saber o que está falando. Você vai mandar despesa? Nós não estamos perguntando de despesa. Nós estamos perguntando de receita. Quanto a arrecadação... Dá licença, eu escutei Vossa Excelência falar. Nós estamos falando de receita, não de despesa. A despesa que gastou não interessa. Quer mandar junto, manda. Prestação de conta, manda. Agora, na prestação de conta, ele tem que mandar a receita. Quanto arrecadou? É isso que nós queremos saber nessa questão. Certo? E Vossa Excelência, quando fala que o vereador colaborar com Vossa Excelência para tivesse colaborado, não estaria dando despesa para o município, quero dizer que Vossa Excelência não entrou na casa para pedir isso que está lá na Justiça. Não foi aqui na casa. Vossa Excelência entrou na Justiça. É diferente. Então Vossa Excelência tem que cuidar do que fala. Ah, bom, mas Vossa Excelência falou que o vereador não colaborou para que fosse... Então está desculpado. Não pode falar em verdade. Não pode falar em verdade. Não pode falar em verdade aqui. Porque não passou nesse plenário. Não passou nesse plenário. Não pode falar em verdade só porque a casa está cheia hoje. Não pode falar em verdade, vereador. Não pode falar em verdade. Vereador Ricardo. Não houve isso. Não passou por esse plenário. Calma. A casa, quando está cheia, quer fazer onda aqui. Não passou por esse plenário. Então não fale em verdade. Em discussão, vereador. Em discussão. Primeiro lugar, já que toda hora está se fugindo do assunto aqui, mas para deixar claro, esse processo que o vereador Nagel está falando... Estão falando, vereador? É um processo... Já pedi para o Nagel não se ater à matéria. É sobre a matéria. Ele falou sobre mim, eu vou ter que falar. Sobre então eu quero explicação pessoal. Não tem problema, já tem mais uma. Então, explicação pessoal para falar sobre esse assunto do PDT aqui. Pronto. Da infidelidade. Vamos ater à matéria. Em votação. Discussão, vereador. Os ônibus aqui na casa estão... É que eu até entendo. Eu entendo porque na gestão anterior não era assim. Me falaram até aqui, presidente, que o livro já ia lá na presidência antes daqui. Vamos no assunto do requerimento do vereador Márcio Costa e do vereador Antônio Ricardo. Recai a relação dos ambulantes. Eu solicito a benevolência dos vereadores Márcio Costa e Antônio Ricardo para trazer também junto com as informações das camisetas. Eu não estou menosprezando nenhum vereador, até acredito, eu sempre tenho falado nessa casa que cada qual aqui ocupa o seu espaço, cada qual aqui tem um voto igual ao outro, dependente se foi o mais votado ou o menos votado, são 17. Então, não estou menosprezando o requerimento. Para você ter uma ideia, a conta do carnaval fora de época nem fechou ainda. Nem fechou. Tem que pagar as camisetas ainda. É fiado. Por quê? É fiado. Meu velho pai ia falar, compra fiado. Por quê? O ex-prefeito deixou 150 milhões. Restaurante popular fechado. Alimento barato para as famílias carentes fechado porque o Baca não pagou a conta. Voltando ao requerimento. Relação dos ambulantes, desnecessário. Eu trago na semana que vem, solicito à bancada que dê um voto de confiança, vamos trazer semana que vem essas informações precisas, porque não fechou ainda. O carnaval foi tão fora da época que os ambulantes aqui da cidade que trabalham diurna todos os dias, eu espero que tenha sido cumprida a lei desse vereador, dando uma bonificação a eles. E aquele pai de família, mãe de família, que para ajudar no orçamento familiar, teve que ir lá na praça, enquanto muitos se comemoravam, teve que vender lá sua cervejinha, sua água mineral, sua pipoca. Coitado desse povo. Temos que dar melhores condições de vida. Deixe que os ambulantes trabalhem. Na próxima sessão eu apresento, senhor presidente, essas informações. Discussão, vereador. Para a gente encerrar e ir para a votação. Senhor presidente, agora isso. Eu escutei o vereador Maranhão falando e Vossa Excelência, em 2002, acho,
fez aquela lei dos ambulantes para pagar 50% nas festas. Podiam pagar só 50%. Os ambulantes já fixados, né? Já fixados, claro. Os que são diretos aí, né? Para que paguem só 50% nas festas. O que nós queremos saber, na realidade, é só o que foi cobrado. O que deve ter entrado no caixa. Tem que ser depositado. Porque é uma festa. Certo? Então é só isso que nós queremos saber. Nada mais que isso. E quando Vossa Excelência fala das camisetas que comprou fiado, eu acho que da questão da camiseta comprar fiado tem algum problema, porque tinha que comprar antes, né? Acertar antes. Pode não ter pago, mas deve estar empenhado, já licitado, né? Ah, bom. Mas foi empenhado, licitado, com certeza está tudo legalizado. Então é só isso que nós queremos saber. Nada além disso. Agora, eu volto a falar o que eu falei na sessão anterior. Eu devo explicações às pessoas que votaram em mim para me dar esse espaço que eu estou aqui ocupando hoje. Eu não sou. Ninguém aqui tem cadeira cativa, né? Nós estamos aqui. Então, eu não vou me furtar das minhas responsabilidades e os direitos que eu tenho regimentais, né? Agora, cada um de vocês, vereadores, nobres edis, tem o direito de votar sim ou não, né? Agora, se o pedido é pequeno ou grande, não interessa. Vota sim ou não e a gente vai buscar em outros caminhos, né? Aquele dia, Vossa Excelência trouxe da questão do show, né? Eu não queria saber nem quanto arrecadou no show, não queria saber quanto tinha sido gasto. Eu queria saber das condições do show evangélico. Vossa Excelência trouxe da Fundação de Esportes. Vossa Excelência que me deu. Pô, vereador. Eu pedi informação do show? Eu pedi na casa e Vossa Excelência me deu em mãos. Vossa Excelência, não, usei a tribuna para explicar para todos. Sim, mas Vossa Excelência me deu em mãos. Sim, com certeza. Certo? Mas a minha preocupação naquele momento não era com a arrecadação. Era com a questão se estava tudo em ordem por causa daquele problema que tinha havido lá no Rio Grande do Sul. Certo? Então, a questão nossa é simples. Vota sim ou não. Se não tem nada para esconder, tranquilo. Em votação. Vereador Edu. Rejeitado o pedido. Em discussão, o protocolo número 924/2013 do vereador Adalberto Araújo, solicitando voto de pesar aos familiares do senhor Mohamed Ahmed Hamoud. Em discussão. Discutir, senhor presidente. Discussão, vereador. O senhor Mohamed é um comerciante tradicional aqui da nossa cidade e nos deixou no último sábado, ele que é pai do Armando Hamoud, pai do Ata Hamoud, amigo de todos nós, e aqui o nosso voto de pesar à família, aos amigos desta grande figura que muito contribuiu para a nossa economia. Em votação. Aprovado. Vou fazer uma homenagem aqui para você. Em discussão, o protocolo número 927/2013 do vereador Adriano Ramos, solicitando à empresa ALL, América Latina Logística, para manter no perímetro urbano a limpeza das áreas laterais da via férrea, como roçada do mato e a limpeza dos resíduos das cargas que caem dos vagões. Em discussão. Discussão, senhor presidente. Discussão, vereador.
Bem, senhor presidente, eu, vereador Márcio Costa, vereador Edu, e também os moradores da Vila Marinho que se ausentaram, e algumas pessoas estão aqui também, nós moramos do trilho para o bairro. E além de gerar o transtorno à empresa LL, a gente sabe que é importante o transporte que ela faz, mas além de gerar o transtorno e parar a cidade, né, principalmente naqueles horários que são horários de pico, houve um derrame de carga no mês de fevereiro, senhor presidente, e alguns populares que juntaram a carga que caiu, e a empresa não fez a varredura, nem a limpeza, e também, eu não sei o motivo, mas quando o mato já está uma altura grande, né, cerca de mais de 1 metro de altura, que a empresa vem e faz a roçada, e depois espera crescer até a mesma altura, vem e faz a roçada. Então, eu não sei se a empresa LL pensa que ela que manda na cidade, que a Paranaguá não tem prefeito, não tem vereadores, e falta de respeito com a população. Então, além dessa poluição visual, a poluição também ao meio ambiente, o odor, né? Até um comentário que eu fiz hoje, não sei como as mulheres que estão grávidas se sentem ao passar, né, ali na linha férrea ali da Roque Vernal. Então eu gostaria que esse requerimento fosse enviado à empresa, e que a empresa pudesse, que é o mínimo, né, senhor presidente, manter a capinação, o corte de grama, a limpeza da passagem de nível em ordem em dia, para poder ter um pouco de respeito com a nossa população. Eu acho que está faltando isso por conta da empresa. E de antemão eu já agradeço a todos os vereadores que eu tive a paciência de conversar com cada um, todos assinaram o requerimento, e eu gostaria que esse requerimento, assinado por todos os vereadores, fosse encaminhado à empresa LL, para ela saber que esta casa, senhor presidente, está atenta a todos os assuntos da cidade de Paranaguá. Obrigado. Em votação, em discussão, vereador Jacizinho. Eu só queria mencionar ao vereador Adriano, até para somar aí o pedido, né, que que o vereador convocasse também o secretário de Serviços Urbanos para colocar um fiscal especificamente para fazer esse tipo de acompanhamento, né, não por agora, mas para os anos vindouros aí, porque é um trabalho contínuo que tem que ter fiscalização. E eu acho que o nobre vereador pode encaminhar esse pedido. Obrigado, vereador. Dona Gel. Vereador, eu gostaria que Vossa Excelência também pudesse encaminhar, eu não sei, eu creio que também caberia um encaminhamento ao órgão competente do meio ambiente, seja IAP ou do próprio município, devido que Vossa Excelência fala aqui no seu requerimento, poluição visual, odor, alguma coisa que venha a trazer transtorno para a população. Então, seja encaminhado também a cópia do seu requerimento para o órgão, para fiscalizar nesse sentido. Obrigado, vereador. Em votação. Aprovado. Sim, senhor. Sim, vereador. Senhor presidente, nas últimas sessões, a Câmara Municipal de Paranaguá está vivendo, infelizmente, um impasse muito grande com relação à inscrição dos oradores. É regimental, todos os vereadores conhecem o que vem prescrito no regimento, mas o impasse está aí. E diante dessa situação, senhor presidente, de que alguns vereadores
estão ansiosos para se manifestarem no plenário e não conseguem, né? Eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que colocasse em apreciação, de forma, um pedido verbal, colocasse em apreciação dos vereadores a aprovação, senhor presidente, de um rodízio. Pode ser um rodízio da ordem alfabética dos vereadores, para que oportunizasse a todos que queiram, logicamente, se manifestem. E aqueles que não acharem conveniente, não quiserem, logicamente, seguiria uma ordem. Eu acho que nós conseguiríamos minimizar, vereador Nagel, até que Vossa Excelência, na sua comissão, pudesse, logicamente, contemplar no regimento essa situação. Só para justificar, senhor presidente, eu já dei essa nota ao presidente. Hoje eu vou, nem que tenha que amanhecer, mas vou concluir aquilo que realmente tem que sofrer alguma reforma, e provavelmente amanhã estarei entregando ao presidente dessa casa já algumas reformas do regimento. Não quer dizer que o que a comissão fez vai ser aprovado. Isso aí o presidente ainda vai levar os demais vereadores para observar e fazer, quem sabe, alguns questionamentos. Mas da minha parte, amanhã estarei entregando já ao presidente dessa casa, porque realmente necessita de urgência a mudança do regimento. Já poderia ter entregue, mas depois de tudo montado, eu fui ver que algumas estudos cláusulas, ainda, né, vereador? Está em estudo, mas algumas questões feria a lei orgânica do município e não podem, então temos que refazer. Mas amanhã estarei passando ao presidente dessa casa. Vereador, só para título de... Podia ser só essa parte dos oradores. Agora, já para nós terminar com esse impasse, o quanto antes, a parte dos oradores. Votamos a parte, depois damos sequência ao resto. Mas aí eu encaminho Vossa Excelência amanhã, mas amanhã não existe uma determinação da casa que tem que passar aos vereadores. Só essa parte, então? Só essa parte, estarei já entregando acabar essa discussão. Estarei entregando em vossa mão amanhã. Vereador Márcio Costa. Alô. Eu sou uma pessoa extremamente democrática, amigo do vereador Edu, e concordo com a sua aflição em falar, em partes, mas nenhum acordo está acima da legislação. Como nós temos o regimento interno, eu imagino que não seria de bom alvitre. Eu infelizmente, nessa eu tenho que me abster de votar. Não votarei contra, mas me absterei de uma votação nesse sentido, em virtude de que eu estaria votando contra o regimento interno. Então, quero explicar a Vossa Excelência, e até porque eu estive hoje aqui para respeitar, dizendo que tem que se chegar o livro. Após se chegar o livro, os vereadores que estiverem na casa, em fila, vêm e preenchem o livro. Cheguei aqui 10:06, eu, vereador Ricardo, Adalberto e vereador Adriano, 10:06, para poder pegar a oportunidade de falar. Mesmo assim, na meia hora, Vossa Excelência viu que houve esse monte de apartes hoje, e acabei ficando para a próxima semana. De repente, se aprova esse rodízio, na próxima semana, aí desmancha os 3 que já estão designados para votar na próxima, para falar na próxima semana, e começa o rodízio daí para frente. Aí, novamente, eu vou ser prejudicado. Então, eu fico com essa preocupação. A proposta pode ser... Com a sua proposta, pode seguir. Quem não falou hoje já começa, não vai ser por ordem daí. O que eu estou lhe pedindo, senhor presidente, é colocar em apreciação, logicamente, o regimento está aqui, mas o plenário também ele tem esse poder. É facultado ao plenário esse tipo de decisão, para situações que não são contempladas no regimento. Então, senhor presidente, gostaria, logicamente, tem vereadores aqui que, infelizmente, eu tenho ouvido, conversado, que não oportunizaram, têm seus afazeres e não chegam 10:06 aqui. Eu cheguei um pouco antes, mas me inscrevi como 7º, né? Sei que não serei contemplado, né? Mas tem vereadores que não tiveram oportunidade ainda de falar nenhuma vez, e isso ajudaria. Vereador Ricardo, discussão. Eu não vi o artigo e o parágrafo que o vereador Edu se referiu ao pedido verbal, requerimento verbal.
não sei onde Vossa Excelência está se baseando, mas no que está escrito no regimento, está dentro do regimento, não pode ser mudado por uma simples votação normal, verbal. Desculpe, mas eu não vi, não sei qual é o parágrafo e nem o artigo que Vossa Excelência está usando, né? Mas não cabe na questão do regimento. Eu quero dizer que eu vou me abster de votar, porque no começo da gestão, já falei agora há pouco aqui, volto a falar, no começo da gestão, eu propus aqui para nós fazermos um acordo e mudar só a questão do tempo. Mas fui vencido pelo cansaço e o presidente tomou atitudes que deixou um monte de gente falar aí e assim mesmo quebrou o regimento. E eu não quero aqui estar chato toda hora. Já era para ter sido feito pela Comissão de Justiça e Redação Final, já faz 4 meses, eu disse na terceira sessão, muda só a questão do tempo, depois faz o resto. E não foi feito até hoje. Infelizmente, eu não vou aceitar a votação do requerimento verbal, porque não cabe em lugar nenhum dentro do regimento. Eu ainda... Vereador Maranhão, por favor. Maranhão. Por favor, vereador. Presidente, fica essa discussão, até é importante mudarmos essa questão dos oradores, mas que Vossa Excelência acata o pedido do vereador Eduardo, no sentido de que a mesa regulamente logo essa mudança no regimento, até esperarmos as mudanças, são demoradas. Na próxima sessão já coloca isso em votação, eu sei, presidente. Vai regulamentar agora, se fulano não está escrito, não fica uma discussão enfadonha. E coloca no plenário, o plenário é soberano, os vereadores têm que ser respeitados. Está decidido pelo voto, vai ser decidido pelo voto e pronto. Quero também dizer o seguinte, se realmente for fazer rodízio, são 17 vereadores, apenas eu e o vereador Ricardo da oposição. Nesse rodízio, pelo menos um da oposição tem que estar presente. Claro, porque se for o rodízio, nós vamos falar a cada 15 dias. Aí não dá, né? Aí é para massacrar a oposição. A gente sabe fazer conta, né, vereador? Tem discussão, vereador? Não cabe, cara. Alertar os vereadores nobres pares que o nosso artigo 223 fala o seguinte: os casos não previstos nesse regimento serão resolvidos soberanamente pelo plenário, cujas decisões se considerarão ao mesmo incorporadas. Então, é possível fazer a proposta, é possível o plenário votar dentro da lei, dentro do que está escrito no regimento, artigo 223. Desde que não esteja escrito. A questão dos oradores está escrito. Tem tempo determinado, prazo e tudo. Como não está previsto, quem chega na frente, quem chega depois, quem tem mais tempo, quem tem menos tempo, então faz-se um acordo que vai vigir. É o bom senso. O acordo é fila. O povo vai na fila do banco, nós estamos na fila do aqui. O senhor tem que entender que o regimento também fala que quando eu falo, o senhor não pode me interromper. Pode falar, vereador. Poxa, mas que coisa. Então tá, mas o do artigo 223 é isso. Então, é possível, no meu entender. Agora, lógico que tem uma comissão de justiça e comissão final, tem um jurídico que pode avaliar melhor o que está escrito no regimento. O vereador Najal está na vez depois. Senhor presidente, o artigo 147, o plenário não. A plateia não pode se manifestar. O artigo 147, parágrafo 2º, diz que as inscrições dos oradores para o expediente são feitas em livro especial de próprio punho ou pelo primeiro secretário. Não fala em ordem alfabética, não fala outra coisa. Eu acho que, já que estou passando a sua mão a partir de amanhã, quem sabe já na próxima sessão já possa ser acatado a mudança, acho que eu deveria deixar como está e esperarmos com paciência mais uma sessão para resolver essa situação. Senão não vamos ter polêmica. Não. Até porque é bom fazer em definitivo, porque se faz um rodízio e fica confortável, aconchegante para a situação, vai ficar perpétuo aos 4 anos esse rodízio, que a gente já sabe como é que funcionam as coisas. Ninguém aqui é criança, ninguém é a primeira vez que tá na Câmara, então, alguns estão pela primeira vez, mas é bom a gente ter juízo para não fazer nada que vai deixar margem amanhã para a gente poder entrar na Justiça. Senhor presidente, queria que o vereador Najal lesse o artigo 3º também. O vereador Adalberto está na vez, vereador. Para discutir, senhor presidente, aliás, me manifestando a respeito do requerimento verbal, entendendo a preocupação realmente que é comum a todos nós,
Eu acho que, e acompanho o raciocínio do vereador Nagel, eu acho que não é razoável que agora, às vésperas de se apresentar essa alteração, a gente faça uma alteração prévia, brusca, no regimento. Diversamente da interpretação do vereador eleito, eu entendo que essa questão não pode ser alterada por requerimento verbal, né, do ponto de vista jurídico, regimental. E até talvez numa solução paliativa nesse meio tempo, muito embora eu creia que para a próxima sessão já estejamos com esta proposta já na casa, sugiro como acabei fazendo numa sessão anterior em que eu cedi a vez, até espontaneamente, para o vereador Carlinhos. Eu não vejo dificuldade, pelo menos paliativamente, até se fazer essa alteração, que procedamos desta forma. Vereador Ricardo. Eu falei, vereador Nagel, que é o presidente da Comissão de Justiça e Ação Final, lê também o artigo 3º. Ele subentende-se que, para falar, o vereador que tiver escrito, não tiver presente na hora, vai para o fim da fila. A mesma coisa, é ordem de inscrição. Aqui já está dizendo que tem que ter uma ordem de inscrição. Pô. Subentende-se que tem que ter uma fila. Vereador Edu. E eu estava na fila hoje. Ainda ratifico o meu intuito com relação à explanação dos vereadores, principalmente dos vereadores que não chegam, não têm, logicamente, o tempo que alguns têm de chegar com antecedência. Estava conversando informalmente com o vereador Elton, ele está angustiado por se inscrever, mas ele não consegue. Agora, o que eu estou invocando? O artigo 108, que menciona: requerimento é todo pedido verbal ou escrito de vereador ou de comissão, feito ao presidente da Câmara, por seu intermédio, sobre assunto do expediente ou da ordem do dia, ou de interesse pessoal do vereador. É um interesse comum, é o interesse da maioria. Nós temos que oportunizar, sim, que a oratória seja feita por todos os vereadores. Vereador, só para comentar um comprometimento que logo após, tá? Isso não vai perdurar por muito tempo, não, logo após seja feito, já finalizado, com certeza já será, já vem para essa. Enquanto isso, eu acho que nós precisamos de uma solução. A solução, eu acho, tem que pôr em votação, porque a gente tentou hoje, antes, tentar um acordo, não houve. Então, eu acho que o vereador... Para discutir ainda, senhor presidente. Se o plenário achar desfavorável, tudo bem, senhor presidente. Senhor presidente, só que eu vou dizer uma coisa para Vossa Excelência. Tem que vir com um acordo escrito legal, pô. Agora chegou aqui hoje, eu quero que seja rodízio. Eu quero que seja... Põe no papel, pô. Pô, agora nós somos obrigados a encarar uma parada dessa aí. Me desculpa. Vota como o senhor achar que tem que votar. Não é questão de... O senhor não falou isso? Me desculpe. Não é questão de achar como votar. É questão de achômetro, como é que vai ser aí amanhã a parada de se inscrever. Põe no papel. Propositor, vereador Edu, será rodízio, é isso? Exatamente. O que eu proponho é a apreciação dos vereadores para que seja feito através de um rodízio, de forma alfabética. Né? Começando, acho que não, porque aí tem vereadores aqui, que já estão inscritos para a próxima. Como o vereador Márcio Costa falou que vai ser prejudicado, faremos o rodízio a partir dessa primeira... Sem problema, atendendo. Okay? Eu sou o sétimo, eu saio porque o sétimo não conta, né? Então atendo os vereadores que já estão inscritos e posteriormente atenderia dentro do rodízio. Pela ordem, senhor. Desculpa. Vereador Senhor presidente e colegas, independentemente do resultado, eu gostaria aqui de trazer até a colaboração da assessoria da casa, através do servidor João, de que essa proposta de alteração por resolução, creio eu, pode ser vista e votada até em regime de urgência, de modo que acelerará ainda mais esse procedimento. Então, independentemente do resultado, que seja feito através de regime de urgência. Com certeza, será feito. Senhor presidente, é só para deixar registrado, os 30 minutos hoje não foi consumido pelos dois oradores, foi pelos apartes. Então, os apartes é que acabam prejudicando o orador. Então, até em conversa com o vereador Nagel, antes de iniciar a sessão, eu acho que o aparte tem que ser um tempo reduzido, para que não se consuma todo o tempo do expediente. Né? Eu acho que é isso que está atrapalhando o orador. Né?
Discussão, vereador. Para Justificar, a votação. só para justificar. O vereador Ricardo, ele falou no tempo, mas na verdade não é 4 meses, faz 2 meses que foi tomada a decisão de fazer mudança no regimento. Agora, são coisas muito delicadas, até porque, a partir do momento que todos os vereadores concordarem com as mudanças, ainda tem que se criar o Vossa Excelência tem que indicar uma comissão de 5 vereadores, ou 6, para essa comissão é que vai então fazer a montagem do regimento. Então, com respeito ao tempo do vereador, uma das dificuldades justamente é isso que o vereador Adriano falou. Nós estamos fazendo uma observação, reduzir o tempo da parte, na discussão de algum projeto, o vereador, no máximo 12 vereadores de oposição, situação para falar. Então, existem umas situações aí que é meio melindroso, por isso que teve uma certa demora. Mas amanhã estarei entregando em suas mãos essa parte. Senhor presidente, eu vou jogar essa batata aqui na sua mão agora. Porque assim, ó, eu volto a dizer, né, vereador Angel, acho que eu não sou compreendido por Vossa Excelência. Eu disse que faz 4 meses que eu propus um acordo, está na ata aí. E ninguém quis, não deram bola, porque era só 2. Então, passou batido. Passou batido. Agora, como nós criamos toda essa celeuma de problema, né, aí começaram a valorizar a questão do tempo. Certo? Eu comecei a brecar a questão do regimento, todo mundo agora começou a valorizar o tempo. Então, senhor presidente, eu não quero ser o mensageiro, né, do capeta. Porque se aprovar hoje aqui, agora, eu vou entrar na justiça amanhã com mandado de segurança e vou brecar. Eu não quero ter esse desprazer com os colegas aqui e muito menos com a casa. Então, nós temos que ser conscientes, responsáveis, resolver, botar no papel, votar em regime de urgência e fazer a coisa certa. Porque na hora que eu quis fazer, ninguém quis. Essa sugestão do vereador Eduardo... Temporária. É a sugestão temporária. Temporária. Né? Até as mudanças... Que passará pelo plenário. Com certeza. Passará pelo plenário. Com certeza. Não, se as mudanças passarão pelo plenário, não vejo essa dificuldade nenhuma. Falou que amanhã entrega para o presidente? Foi isso, vereador? Presidente, o senhor consegue distribuir para nós amanhã, para quinta-feira votar? Com certeza. Será que então o vereador Edu... Se tiver alguma alteração, vai ficar para outra. Se algum vereador achar que tem alguma alteração, tem que discutir. Mas aí veja, vereador Edu, será que para não criar uma dificuldade maior de convivência, Vossa Excelência não poderia esperar se na quinta não vir, se na quinta-feira não vir essa redação do que nós vamos mudar definitivamente, aí Vossa Excelência traria por escrito a sua sugestão, como seria o rodízio, se seria por ordem alfabética, ou enfim, o sorteio, sei lá, de qual maneira, mas tem que ter um critério. Verbalmente, nós vamos... rodízio, mas rodízio ele pode ser de várias maneiras, vereador. Sou eu que estou... Eu entendo que, às vezes... o que a gente fala grego. Eu não estou querendo dificultar, senhor presidente, muito pelo contrário, eu quero oportunizar para que todos os vereadores possam se manifestar, possam falar. É só isso. E a questão também, senhor presidente, é momentâneo. É só até a conclusão dos trabalhos que estão sendo elaborados pelo presidente, pelo vereador Nagel, passe pelo plenário, pela mesa diretora, e vai ser instituído as mudanças. E acaba o rodízio. Somente isso, senhor presidente. Em votação, o pedido do senhor presidente, senhor presidente, vereador Nagel, amanhã estará à disposição dos vereadores a mudança na questão do tempo, do número de oradores? Senhor presidente. Senhor presidente. Vereador Márcio Costa, o senhor está falando que eu estou brincando aqui? O senhor falou que eu estou brincando aqui? Eu falei que a questão não, o senhor falou que é sério. O senhor está falando que eu estou brincando, é isso? Eu quero ouvir do senhor. De forma séria. De forma séria, está falando que eu estou brincando? O senhor que está dizendo.
O senhor que falou que, Não, eu falei que tem que é votar de brincadeira forma aqui, alguém está de séria e não brincadeira? apressadamente. Então você põe no seu lugar, hein? No senhor que você coloca no seu lugar de presidente Vereador e não discuta. Adriano. Peça para sair para o presidente Senhor assumir e presidente- venha discutir. Senhor presidente, eu fiz uma pergunta ao vereador Nagel se amanhã essas mudanças vão chegar na mão dos vereadores. Vereador Nagel, com a palavra. Sim, vereador. Amanhã, pela parte da manhã, entrego ao presidente da casa. Agora, se quiser fazer prevalecer para quinta-feira, vai ter que fazer. Façamos, vereador. mudança. Então, por que nós nos reunimos amanhã? O vereador Nagel marca um horário, um período da tarde, para que os vereadores possam vir aqui nessa casa, analisar, dar suas sugestões e colocar em regime de urgência. Vamos acabar com essa Adriano, questão, o senhor pedido presidente. é do vereador Não, eu só estou dando Eduardo, uma sugestão. não é meu o pedido. Senhor presidente, eu estou me Se dizendo... o vereador Eduardo achar que tem que retirar, ele vai retirar. Eu só estou dando uma sugestão para acelerar o processo. Discussão, vereador. Sem querer colocar o sonzinho para nós aqui. Olha, de fato é polêmico mesmo. Eu já fui oposição e eu sei que tem que se garantir os direitos das minorias. Se é um assunto polêmico, mas só que então vamos fazer outra coisa. Acredito que todo mundo aqui já ouviu falar em acordo. Acordo de liderança, acordo entre os vereadores, entre o deputado e assim por diante. Então vamos fazer um acordo enquanto isso, sem votação, sem nada, um acordo que cada um que tem aqui, honrando o número que teve de votos, cumpra. E qual que seria o acordo que eu ia propor para cada um de nós aqui? É que tem meia hora para os oradores. Então, que todo dia se escreva 6, dando oportunidade de 1/3, pelo menos, para quem está na oposição, e cada parte que alguém quiser dar será descontado dos seus 5 minutos. E acabou o problema. Todo mundo fala 5 minutos. Quis dar uma parte para o vereador? Problema teu. Se não quiser dar, não dá. Olha, eu acho que esse é o melhor acordo nesse momento. Posição. Não seria uma coisa bem justa? Sem a parte. A parte vai ser Não, descontada dos 5 a parte, se você tem 5 minutos. Cada vereador tem 5 minutos para se manifestar. Se ele quiser gastar os 5 minutos deles dando a parte, é um direito de cada um. Se ele não quiser dar uma parte, ele fala os assuntos que ele achar que deve. Até porque a gente tem uma outra parte da sessão que é para discussão da matéria. Então que cada um todos podem se manifestar. Mas tem o direito, pronto. Aí eu concordei. Concorda? Aí eu concordo. Poderia ser assim? Então, todos todos concordam com isso? Concorda, senhor presidente? Acordo. Temporário, para acabar esse trauma. Se for temporário, tem nosso apoio. Com certeza. Não Presta. temporário. Enquanto não, porque isso aí vai ser analisado, vai para lá, vem para cá, demora. Então, um acordo nesse meio tempo. Só isso, a gente respeita, todo mundo quer falar. Vereador Edu, o senhor vai retirar o pedido ou vai continuar com o pedido? Ainda com o pensamento da soberania do plenário, se os vereadores acharem a questão da sugestão do vereador, vota contrário ao meu pedido. Agora, mantenha o meu pedido até dentro da democracia, certo? Vamos votar o pedido do E respeitando também, sem risadinha sarcástica, né, quando alguém está falando. O vereador Ricardo. Vereador Ricardo. Em votação. No painel. Senhor presidente, votação. Em votação. O pedido verbal do vereador Eduardo. Eu vou me abster da votação, senhor presidente. Senhor presidente, para justificar meu voto, como presidente da comissão, não posso ferir o regimento, vou votar não. Senhor presidente, sugestão do vereador Eduardo. Vereador Ricardo. Pelo rodízio. Vereador Ricardo. Tá com o vereador Nagel a palavra. Não, como membro da comissão, e para não ferir o regimento, meu voto será não. Se o requerimento... Em votação. Senhor presidente, justificativa de voto. Eu votarei com o vereador Eduardo, porque é uma questão temporária até a reforma ser feita e aprovada no plenário. Mas prejudica a gente, vereador Maranhão. Senhor presidente. Em votação. Justificar o voto. Que quer mandar no voto Justificar da o voto. gente, presidente. Cada um vota como quer nessa casa, senhor presidente. E o vereador quer dizer como é que tem que votar. Adriano. Justificar o voto, também vou junto com o vereador Nagel. Eu acho que nós temos que acelerar essa mudança que tem gerado assim um transtorno
sabe, ruim para essa casa. Então, acho que nós podemos acelerar. O vereador Nagel garantiu que amanhã está entregue na mão do presidente. O presidente poderia, amanhã à tarde, convocar todos aqui para a gente poder se reunir, discutir e remitir de urgência para quinta-feira poder votar. Essa é a minha opinião. Márcio, se nós votar, nós desempatamos. Se não votar não, nós desempatamos. Não votar não. 1, 2, 3, 4. Quantos sim tem? 1, 2, 3. Márcio, vota não. Justificativa. Não. Ah, não? Foi? Não, pensei que eu ia votar. 5 não, senhor presidente. Rejeitado a proposta. Senhor presidente, de acordo com o artigo 108, requerimento verbal, eu peço que seja colocado em discussão no plenário a proposta do vereador Valdir Leite. É que a proposta do vereador Valdir Leite, senhor presidente, também vai favorecer aos dois nobres vereadores. Então, eu acho que não. Eu acho que nós temos que acelerar. Amanhã tem reunião às 15 horas na Aviação Rossio. Estou com o vereador Nagel. Amanhã nós podemos discutir, porque nós vamos estar às 15 horas aqui, senhor presidente, analisar, colocar regime de urgência e fazer da maneira correta como essa casa tem que ser. Vereador Essa Adriano, é a minha opinião. Vereador Adriano, está retirado. Está retirado. Está retirado. Fica a fila. Porque Vossa Excelência ajudou na votação. Convido o vereador Marcos Roque, que solicitou o espaço de tempo para explicações pessoais. Senhor presidente, questão de ordem do regimento, senhor presidente, antes de Vossa Excelência sair da mesa, eu queria que Vossa Excelência justificasse aonde eu saí e infringi a questão do regimento para Vossa Excelência pedir explicações pessoais. Que eu era ditador. Então, senhor presidente, senhor presidente. O senhor falou meu nome. Só tem um presidente na casa. E quem infringiu o regimento foi Vossa Excelência. E me referi a Vossa Excelência como presidente. Convido então, não vai justificar. Adriano. Não vai justificar. Aqui, já justifiquei, o senhor me chamou de ditador. Nós somos trabalho. Quero registrar a presença na casa da comunidade, de modo geral, candidatos a vereadores nas últimas eleições que fizeram expressiva votação, que aqui estão entre nós, o Daniel, do PT, o Mano Joilson, Fábio Santos, eu não consigo vislumbrar. Agradecer a presença de todos vocês também. Obrigado. Senhor presidente, bem lembrado, senhor presidente, questão de ordem também, gostaria de fazer menção, senhor presidente, a um empresário que está em nossa casa, o senhor João Catarina, já parnanguarizado, que atende de forma transparente todas as administrações do município de Paranaguá. Seja muito bem-vindo, senhor João. E acompanhe mais aí, porque sua orelha deve ter esquentado bastante ultimamente. Sua palavra, senhor presidente. Qual a palavra, senhor vereador? Sei que está todo mundo cansado, né? Louco para ir embora, né? Essa brigaceira. Só falar pro vereador aí que falou que eu sou ditador. Você vê que democracia foi hoje, né? Que democracia, todo mundo opinando. Coisa que não acontecia antigamente, sabe? E esse plenário, acho que toda sessão cheia, sempre tem gente que reivindicando ou falando alguma coisa. Isso é democracia. E falar em ditador, olha. Está aí, sessão cheia, sempre cheia. Vereador, cada um tem sua opinião, está expondo aqui. Mas fazer o quê, né? Ditador, hein? Ditador foi em outras épocas, que era a lei da mordaça. Não aqui, não essa. Aqui, o plenário aqui, como foi dito hoje, é soberano. Tivemos discussões acirradas e está aí. Né? Um colocou uma proposta, outro tirou, foi votado. E tem que ser assim, tudo bem debatido. Tudo bem debatido. Não o que era feito em outras épocas aqui. Obrigado. Convido o vereador Marquinhos Roques a assumir os trabalhos.
Convido o vereador Márcio Costa, que também solicitou tempo para explicações pessoais. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador. Em primeiro lugar, fui citado aqui hoje como o vereador que deu prejuízo à prefeitura. Veja como é que são as coisas. Ninguém conta a história completa. Naquela época, houve um problema de infidelidade partidária. Os dois vereadores do PDT, naquela época, nessa casa, traíram o partido, segundo o PDT, porque eu nem do PDT sou, não defendo o PDT, e não estou nem aí para saber quem eram os vereadores, quem era prefeito na época, quem que era do PDT. Eu só cumpria a minha função de servidor municipal. Aí vai um pedido lá, mal elaborado, que eu tinha que passar a relação dos cargos que eram ocupados na prefeitura por filiados no PDT. Eu quero saber, vou perguntar para o Gustavo Fruit, em Curitiba, se lá eles têm na ficha, não sei, vereadora Sandra, nós temos na nossa ficha funcional, a senhora que foi secretária de Recursos Humanos, esse parâmetro, filiação partidária? Não existe, né? Então, como que eu, secretário de administração, ia chamar os 350 comissionados lá no gabinete do secretário de administração, que eu ocupava na época? Que partido você é? Ah, eu sou do PPQP. Ah, eu sou do PQP. Ah, eu sou do PDT. Ah, então você vai para a lista. Você vai para a lista. Como que eu ia fazer isso? Então, tem gente, sabe, que conta meias verdades. Eu fui secretário de administração e, graças a Deus, saí de lá sem inimigos, saí de lá cumprindo as minhas atividades, minhas tarefas da melhor maneira possível, assim como hoje. Eu acabei de protocolar aqui um pedido para que se distribua a minha lei contra o assédio moral em todas as secretarias da prefeitura, porque eu estou cansado de, pelas esquinas, os servidores me parar dizendo que são perseguidos. Eu, graças a Deus, não passo por isso, porque tem um ditado que diz assim: na luta do mar contra o rochedo, quem se ferra é o marisco. Eu hoje, ou sou mar ou sou rochedo, mas em mim ninguém bate, graças a Deus, porque se bater eu sei onde procurar, sei onde pedir indenização, sei onde processar. Mas o coitadinho lá, porque o amigo do Joãozinho, o amigo do Manezinho, o amiguinho do Márcio, o parente lá de 3º, 4º grau, aí começa de buchichinho. Pois é, você tem que falar para o teu vereador, se ele passar de lado, a gente para de bater em você. Pô, coitadinho, vive ali com R$ 1.200, salário de fome, e agora tem que ficar aí suportando esse tipo de coisa? Vem falar para mim, me processa, me tira da prefeitura, me manda embora. Vamos ter coragem de fazer com quem pode se defender, não de fazer com o coitadinho. E agora eu vejo isso aqui, veio falar de secretário de administração na época que aconteceu, aí eu fico triste, porque na época eu era secretário de administração, mas eu não tinha controle dos partidos, eu não sabia quem era quem. E agora dizer que eu defendo o ex-prefeito, eu não defendo o ex-prefeito, eu estou aqui para defender a cidade, né? Tanto que, acho que o ex-prefeito nem defesa não tem aqui, porque os dois vereadores do PDT já estão na base de sustentação. O vereador do PPS, que é do partido que a ex-primeira-dama é presidente, também está na base de sustentação. Então sou eu, que agora eu sou defensor do ex-prefeito? Vamos falar o que é verdade, gente. Eu defendo a população de Paranaguá, não sou parente, não sou do partido do ex-prefeito, não tenho relação nenhuma e nunca tive cargo de favor. Tive cargo porque mereci pelos anos de casa que tive. E foi isso que me levou à Secretaria de Administração. Agora, ademais disso, pode falar, pode latir, pode blasfemar, que eu não estou nem aí. Agora, vamos ver essas questões. Olha, que essa questão de salário de fome, o que eu fiz hoje? Uma questão positiva. Acabei de protocolar também um pedido para que a prefeitura inicie o estudo para aumentar o salário da nossa guarda municipal. Poxa, a nossa guarda municipal aí que precisa tanto, a gente vê, passa vergonha, você vai falar um guarda de Paranaguá com um guarda de São José dos Pinhais, é uma vergonha, é outro mundo. Nós precisamos ver isso. Isso sim é coisa importante, isso é coisa grande. Os guardas das últimas turmas só vão poder começar a ganhar algumas gratificações depois que fizer 3 anos. Então é isso que tem que se preocupar. Não adianta ele ficar aqui malhando prefeito passado, já passaram-se 4 meses. Agora é voltar e trabalhar. E o prefeito que está aí é um prefeito reincidente. Ele já foi prefeito há 16 anos atrás, durante 8 anos.
Então não é um prefeito novo, não é um prefeito que não conhecia a prefeitura, não é um prefeito que chegou agora e que nós podemos dizer, o buraco lá que tem na Vila Marinho, que tem na Vila Garcia, é buraco novo. Isso aí é herança que ele passou para o prefeito passado, que saiu, e o prefeito que saiu devolveu para ele, e agora ele está aí querendo jogar nas costas do que já se foi. É isso que eu tinha para falar. Uma boa noite a todos. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão, marcando a próxima para o dia 18 de abril, às 19 horas. Muito bem.